Ajuda muito no sentido de, se eu sou realmente amiga, eu vou dizer, olha, não estiveste bem aqui, melhor ali. O nível de feedback é muito mais fácil um amigo dizer Muito mais autêntico. E o trabalho. do que... É a proximidade. Nós vivemos mesmo a humanização. Não precisamos de pôr aquelas coisas de marketing espetacular, com os valores e não sei o que nas paredes. Não, aquilo vive-se, efetivamente. Nós não pensamos no número de trabalhadores, mas pensamos no número de famílias que temos dependentes de nós. Em contexto. Tem um Joker a trabalhar convosco. Como é que lidam com ele? Eu prefiro ter sempre ao meu lado, seja um par meu, seja abaixo de mim, principalmente abaixo de mim, ou acima de mim, alguém que exija de mim. Mas de facto eu valorizo cada vez mais aqueles que são importantes, mas não tenho necessariamente uma fé transversal e universal sobre que o ser humano é bom e é sempre uma questão de perspectiva. Temos sempre que nos deitar com a cabeça, com a consciência tranquila, temos sempre que ser honestos e portanto, na nossa vida toda isso é o mais importante. Muito obrigado por terem vindo ao The Human Factor. Okay. Esta foi a parte mais formal de toda a conversa, não é? É assim, não é? É assim que nós fazemos, não é? o início. Não é? Luís, Maria e Carla, muito obrigado. E agora, queria lançar já aqui um desafio à própria Isabel e à Sara, não é? Olha, E até, sim, é mesmo algo assim, que é para ser diferente, não é? Isabel, porquê é que escolheste o Luís para estar aqui enquanto pessoa e profissional tão especial? Hoje mais pessoa do que profissional, que isto é sobre as pessoas. Isto é sobre as pessoas. Nós tivemos ainda muito poucas interações. O Luís já estava marcado para um outro episódio anterior, não pôde estar, mas fundamentalmente porque nós procuramos sempre pessoas com conteúdo, com experiência, com histórias, com vida e, sobretudo, com atitude. Isto não é para o Luís, é para todos. E, portanto, foi isso que nos levou a... Nós fazemos um trabalho de identificação das pessoas, foi isso que nos levou a convidar o Luís, assim como a Maria João. Maria João também só interagimos uma vez diretamente, não foi? E num palco. E num palco. Portanto, nós tivemos testemunhas. Exatamente, foi no estádio do Sporting. Foi exatamente nesse belo estádio. Não sei se isso não é cadastro. Pronto. E também foi muito interessante e a perspectiva da Maria João também é muito particular e pareceu-me, vamos confirmar. Aqui, Estás em teste, estás a ver? Teste, sim, estou a ver. uma pessoa muito, muito bonita e, portanto, daí também o convite. A minha Carlinha, já somos velhas conhecidas, somos... Aqui cunhas. Certo. Não, de todos, de todos. A Carla foi minha aluna duas vezes. Verdade. 2 vezes. Aluna? Aluna. Não, Sim. quem é que não foi teu aluno? Sim. Entretanto, partilhámos aí umas coisas de vida, das nossas vidas, e conhecemos-nos há muito. Conhecemos em 2005, na primeira pós-graduação que fiz. Em 2005, portanto, 20 anos. No antigo Isla, há 20 anos. Tinham vocês 10? É verdade. Por aí. Então não tens Sim, nada sim, para sim. perguntar à Carla, já sabes tudo. No mínimo. Não sei tudo. Na altura podia. Não sei tudo. E, portanto, aqui um set de pessoas muito bonitas que agora queremos explorar. Viram aquilo? Vamos a isso. Estamos a meia dúzia de dias do Halloween, portanto faz sentido verdade, esse. é verdade. Exato. Sara, o que é que tu não sabes sobre a Carla, por exemplo, e gostavas de saber? Falta-me saber muita coisa. Já sabes que eu não gosto de roxo? Já percebi. Fiquei Pronto. muito triste, logo assim, logo à entrada. Não, mas estou disponível para gostar. Sim, Hein? é? em troca de... depois entranha-se. Vamos adaptando, depois é para sempre. Mas qual voz? O de You Talent? Este depois. Não, nada. Acho que a conjugação está espetacular. Era isso que eu estava a dizer há pouco. Exatamente. A conjugação de cores é espetacular. Eu, pronto, venho com os meus detalhes, não é? Tem que ser, não é? Mas tenho muita coisa assim, para descobrir da Carla e de todos, porque de alguma forma também tenho muita curiosidade de conhecer todos os vossos percursos, um bocadinho de vocês e da vossa pessoa em si. Então, Carla, eu pesquisei um bocadinho para além daquilo que já conhecia e que também perguntei-me algumas coisas que quem te conhece A Isabel melhor, obviamente. partilhou. Sim, algumas, mas esta até nem tem a ver com isto. Mas eu ouvi dizer que tu gostas muito de futebol, não é? Do Brasil, não é? Sim. Aliás, vejo mais publicações Sim. tuas sobre o Brasil do que sobre verdade. Portugal. Eu acho que ela é expatriada, na realidade, verdade. não é? Eu, na É realidade, verdade. acho que nasci no país errado. Eu costumo dizer que sou uma irmã separada à nascença da Ivete Sangalo.
Ok. Levanta o pé Só do pode. chão. Mas Não, sim. tira o pé do chão, mais Tira- precisamente, exatamente, ok? tira Levanta o pé do chão. E se fosse poeira já era Mas outra. viveste no Brasil? Viveste já no Brasil? Não, quem me dera. Ok. Quem Não, sabe um dia destes. Mas eu acho que este paralelismo à Ivete Sangalo não foi por acaso, porque eu também sei que ela gosta e sabe cantar. Ai, que horror, é verdade. Não, eu não sei Ai, que horror, é verdade. Eu não sei cantar, mas adoro cantar. Toda a gente se ri, portanto a coisa deve correr bem. Deve ser. Então pronto, olha, a surpresa era esta. Queres que eu cante? Assim, o concerto, estou a brincar. Só se quiser. Não, estava a de brincar. Ivete. Não, que vergonha, por amor de Deus, não tinhas que me preparar para isso, não é? Mas olha, como é que foi a tua infância? Para começares aqui a partilhar um bocadinho sobre quem tu és, não é? Olha, a minha infância, eu nasci no do ano de 1977. A minha infância foi muito passada no centro de Lisboa, até aos 8 anos. Eu recordo-me de, quando entrei na primária, de já saber ler e escrever e de me sentir absolutamente frustrada com o facto de me porem a aprender a fazer as letrinhas, o P do patinho, e tinha a fotografia do patinho, e de ter que colorir o patinho. Enfim, e essa parte foi assim um bocadinho frustrante, porque acho que em determinada altura não houve aqui uma adequação daquilo que era já o desenvolvimento que me tinha sido proporcionado na creche, com aquilo que era ensinado às pessoas que não sabiam nada, e daqui também veio muito desta minha atividade dinâmica e da minha incessante procura por coisas diferentes. Acho que teve aqui um bocadinho a origem neste início de percurso escolar. Mas vivi até aos 8 anos no centro de Lisboa, na zona de Santos Ovelho. Era uma criança que adorava andar na rua a jogar futebol. Quando as pessoas não queriam jogar futebol, eu obrigava-as a jogar futebol, nem Elas que fosse queriam, só que não sabiam, não é? irem à baliza, pronto, eu rematava, enfim, de vergonha. Nunca fui criança de bonecos, gostava era de carros dos bombeiros e de bolas de futebol e de equipamentos do Futebol Clube do Porto. Mas sim, eu sei. Bom, não, Eu sei. Esqueci-me dessa Eu parte. pensava que tinhas escolhido bem o plantel, que tinhas escolhido bem o plantel. O Sporting e pensei, bom. Não, eu disse E agora, de Sporting, repente? cadastro, ok? De repente, Não. ok. Mas sobretudo recordo-me de uma infância feliz, muito passada na rua, com a minha BMX, a partir dos 9 anos já na linha de Sintra, já a morar em Massamá, portanto muito mais espaço, muito mais à vontade para poder andar na rua, a dar asa àquilo que era a minha vontade de aprender skate, de fazer assim uns cavalinhos com a bicicleta, de poder, quando não tinha companhia para jogar futebol, jogar contra uma parede de um prédio até algum vizinho me vir chatear, ou chatear os meus pais. Portanto, foi assim uma infância Com irmãos? normal. Com irmãos? Uma ou- Com infância o irmão. bem vivida. Com o irmão. Mais Com velho um ou irmão mais mais novo. Mais Quase 6 anos mais novo. Mas deu para ser vítima de todo esse, ou não? O meu irmão. E à baliza? Ele. Ele e a Ah, baliza. Sim, coitado. Ainda ontem estávamos a ver Portugal-Irlanda. Ontem, já não me recordo. Estávamos a ver Portugal-Irlanda e eu estava-me a recordar que o obriguei a ir, para aí nos anos 90, ver comigo ao Estádio da Luz um jogo de Portugal-Irlanda onde chovia torrencialmente. E, coitado, eu não tinha companhia, portanto ele tinha mesmo que ir. Sim, ele sofreu um bocado às Mas vezes. ele gosta de futebol ou não? Não, ele não percebe a distinção entre aquilo A que é um questão não é canto e um essa, penalti. Podiam fazer companhia um ao outro. Não, de todo. De todo. Eu não sei se percebeste que não foi voluntário. Pois Não é, sei. pois. Não, ele não percebe mesmo a distinção de um persuadido. penalti e de um canto. Ok, pronto. Já sabemos aqui um bocadinho mais, não é? E a Maria? Infância, irmãos, reguila, na escola. Eu fiquei aqui com uma dúvida já agora sobre a Carla, que eu não percebi se ela quando entra para a escola, se tu quando entras para a escola já sabias ler e escrever, que não estavas farto daqueles burros que estavam nas secretárias. Ai, que Estou a horror, não brincar. é nada disso. Nada Não, disso. mas Ela foi o quê? anda Foi... muito depressa. Quando Nada passar, disso. ela vai É. receber alguns contactos no Facebook a dizer: olha, foste aí que éramos burros, é isso? Ai, Não, Deus. mas Em off. foi um trabalho prévio do pai e da mãe, ou dos avós, ou era Não, mesmo a eu tua acho- capacidade? Eu acho que na creche fomos muito bem preparados e depois eu sempre tive muita curiosidade em perceber. Eu lembro-me para ir na terceira, quarta classe, os meus pais sabem aquelas coisas do círculo de leitores, de ter aqueles livros de capa grossa por aí fora, que era uma fortuna e que ficavam super bem na estante. E não me deixavam tocar naquilo. E eu dizia, caraças, mas eu quero ler aquilo. E então dizia, não, oh mãe, mas aquele livro, a professora disse que era obrigatória a leitura. Portanto, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E realmente esta coisa de ter entrado na primeira classe e de estar um bocadinho mais avançada neste processo de desenvolvimento, para mim foi uma frustração muito, muito grande.
muito grande. Que me marcou E até para ao os dia de outros. hoje. Se calhar para os outros também. Mas eu era super atinadinha. Tu não me ouvias a dizer rigorosamente nada Essa na é a aula. diferença entre nós. Pronto. É que eu não era muito atinadinha, Mas eu- mas tive o mesmo É. problema. Pá, eu era super tímida, então eu não me queixava de nada. Se me deixasse a um canto, eu ficava àquele canto e até me irem buscar, eu não saía do canto. Exceto no recreio, a jogar à bola. Sim, normalmente sim. E tu, Maria João? Olha, na verdade, a parte da frustração com a escola, especialmente a escola primária, partilho. Não porque já soubesse ler e escrever, não sabia, sabia algumas coisas, sabia escrever o meu nome, aquelas coisas básicas, porque também era curiosa, mas eu tenho algum problema com regras. Isto vai correr bem. ter Vai que ficar bonito. obedecer. E então chegar lá e dizerem para eu estar a fazer, aquilo para mim era uma seca péssimo. E então achei por bem, e toda a gente conta esta história, que eu quando entrei na escola, como achei aquilo super aborrecido, a minha melhor amiga, que ainda hoje é a minha melhor amiga, portanto passado pouquinhos anos, como vocês podem imaginar, decidimos, e se nós saíssemos da sala sem ninguém ver e fôssemos tocar à campainha, porque assim vamos para o intervalo, não é, burras? Porque obviamente que repararam que não era hora de intervalo e ficamos sem o intervalo e serviu-nos de lição. Mas não gostava mesmo nada da escola, embora gostasse de aprender, mas achava que também tenho alguns problemas em... Se eu percebo à primeira, eu já percebi, já estou noutra. Portanto, continuar a estar focada no continuário, para mim já estou... E pronto, isto também é um problema que na escola não ajudou muito. E na pré-primária, na creche, eu odiava aquilo de morte, passava a vida a fugir, ou num cantinho, que lembro perfeitamente, estavam pintados no chão, assim, uns pintainhos, era o cantinho dos mal comportados. E eu tinha um lugar cativo. Portanto, como devem imaginar, alguém com 4 ou 5 anos ir para a escola e estar de castigo sentado num canto, obviamente que eu odiava. E ainda por cima, a minha avó, eu sou a mais nova de 7 netos, e a minha avó já tinha, já não sei, alguma idade, fazia-me as vontades todas, e então eu adorava era ficar com a minha avó, e fiquei com ela quase sempre, porque entre o fugir e o tentar convencer os meus pais, e também, sei lá, doente, enfim, estava sempre com ela e era muito aquela conversa de velhos, mas que eu adorava, de ir à missa, de aprender a rezar, eu hoje em dia até, embora seja católica, nem sou, mas ia, enfim, pronto, o que é que faz uma pessoa há 30 anos, ou 30 e tal anos atrás? Há 10 anos. Exato. Sim, mas parece que foi há 30. É tudo uma questão de Foi o perspectiva. corretor automático. E portanto fazíamos isso, a minha avó ensinava-me, quer dizer, tentou ensinar-me a bordar e a fazer as coisas que eu não aprendi, mas lia-me imensos livros, víamos imensas novelas brasileiras e pronto, na verdade foi assim, embora depois o percurso académico, à medida que fui crescendo, comecei a ganhar outro interesse e sempre fui boa aluna, embora sempre com essa dificuldade do seguir as regras, e hoje em dia o karma é o que é, e tenho o meu filho mais novo que me diz exatamente o mesmo, porque é que ele há de ir para a escola fazer o que os outros dizem para ele fazer. Pois é. E consegues responder? Não, percebo perfeitamente, percebo perfeitamente, Mas vai melhorar. Um dia serás tenho um adulto assim. e vais perceber. Mesmo. Muito É bem. psicologia, Sim, o porque meu filho nós quando me fazemos chama a tudo. atenção porque eu Não não pode ser estou-lhe a uma exigir ordem. algo que não dou Pois, exemplo, eu digo, mas o eu meu quero que filho seja diz melhor assim, que o pai. Mas porquê é que eu tenho que ir para a escola fazer um Exatamente. trabalho que quando termino dou-me outro trabalho? Qual é a compensação que eu tenho por fazer um trabalho se me dão outro logo a seguir? Mas filho, tem que ser. A vida é assim. Faz parte. É. E o nosso Luís? Bom, eu. Tem tanta. Quanto tempo temos? Ui. Não, olha, eu nunca fui. Eu sempre fui um bocadinho fora da caixa. Eu, para já, nasci no melhor sítio do mundo, que Estado é da a Luz. ilha. Não, que é a ilha de São Miguel. Sou açoriano. A sério? Giro. Sem Estou sotaque. cá já sem sotaque. Claro. Infelizmente. Nenhum Meu pão, mas eu posso falar rapidamente. É muito mais Se der, a gente fala assim. Sou açoriano, sou orgulhosamente açoriano. Aliás, há muitos amigos meus. Eu também vim para cá só pá, há 6 anos. Parece que já foi há 32, não é? Mas estou cá só há 6 anos. Vim para cá com 12, portanto faço 18 daqui a dias. E sofri cada muito. perna. Sim, quase. E sofri muito quando vim para cá. Porque na altura, aquilo que se fala hoje em dia, não é? Dos tais bullings e não sei o quê, na altura não se falava, mas havia aquela dificuldade de inserção. E eu quando chego cá e começo a falar com os meus colegas e eles, hã? E disse, pá, tu não sabes falar? E eu chorava, e então tive que arranjar uma forma de catapultar aquilo que era uma dificuldade
transformar literalmente a dificuldade na oportunidade. E então passei a ser o Açores. Há muita gente que hoje em dia não sabe como é que eu me chamo. Não sabe que eu sou Luís, sou Açores, não é? E vejo pessoas, de colegas, olha, melhores amigos. O meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, chama-me Açores. Não é? Achas que algum dia me vais chamar Luís? Não, mas também não gosto muito que te chames Luís, sabes? Prefiro que sejas o Açores. E, portanto, e de uma maneira ou de outra, sou açoriano, vim para o continente, como nós dizemos nas ilhas, com 12, exatamente, com 12. O meu padrasto, ou como eu costumo dizer, o meu pai-drasto, é oficial de marinha, era oficial de marinha, e, portanto, fui literalmente o filho do marinheiro, não é? Andei de porto em porto, quase. E isso obrigou-me a ser o falso extrovertido. Porque eu não sou. Só que tantas vezes nós treinamos que a determinada altura aquilo até parece natural, não é? Mas não é. Se uma pessoa está aqui e depois está... São papéis. Exatamente. Quando dizes que andaste de porto em porto, inclusive é de escola em escola, é isso? Escola em escola, Pois, exatamente. é? E, portanto, era 2 anos, 3 anos, Salta, 2 anos, 3 anos, Salta. E, portanto, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, lá em baixo, cá em cima. Sempre a fazer amigos novos. Sempre a fazer amigos novos. O que é maravilhoso, porque hoje em dia Tens amigos? eu consigo ter amigos, amigos que passaram de colegas a amigos, amigos que eram amigos que são colegas, mas que de uma maneira ou de outra consigo ter dispersado geograficamente algumas pessoas. Mas nunca fui um bom aluno. Desculpa, eu estou mesmo mal nesta Não mesa. sei, agora não Sou o sei único se homem, ficar sou o único aqui. homem. Deste lado, deste lado. Exato, deste lado. Pronto, desculpa, deste lado. desculpa. Só para... pronto, Exato, só para clarificar. Não, mas nunca fui um bom aluno. Eu sempre fui reguilo, muito, muito, muito. Eu, se fosse hoje em dia, digo isto várias vezes, não é? Eu teria sido diagnosticado com HPDA, sem dúvida alguma, porque eu não conseguia. Fazia-me comichão e, portanto, eu queria era jogar ténis, fiz ténis federado e nos últimos 2 anos semi-profissional, 2 anos antes de desistir, passei a dar aulas de ténis e, portanto, eu não queria estar, não Mas gostava vais de dar um escola. exemplo das coisas que fazias traquinice, São muitas, olha. Só uma. não é? Só uma assim mesmo, não, aquela. mas uma se calhar, ok, uma, pronto. Eu fui, o meu grande herói de vida, ou seja, era o meu avô, está sempre cá. E eu então, no verão, ia sempre para a casa dele, nos Açores. Era uma casa maravilhosa, com 3 andares, mais uma cave, e eu ia para o 3º andar, portanto, aos generosos 25 metros da rua, com uma caixa de ovos, abria a janela Ai, meu Deus. Deus do céu. e fazia assim. Boink. E não era carnaval, não é? Não, Na era um tentativa dia, de algum era sobreviver. tipo Just Another Day, percebes? Claro, não esquece. E era então só se ouvia à boa maneira assim, é rapá! E vinha o meu avô, Luís! Não fui eu. A primeira coisa, não fui eu. Vinha ele cá acima, quantos tens? É isso, tenho aqui 6. Quantos é que estavam? 10. Só acertaste numa pessoa e disse sim. Pronto, não está mal. Pronto, não está mal. O teu avô era bom para os essa objetivos. O meu avô era uma coisa maravilhosa. E pronto, e nunca quis estudar, na verdade foi esta, nunca quis estudar. Eu fiz o 12º ano e acabei por ficar a dar aulas de ténis durante 2 anos, porque queria. Vou parar para a faculdade, porque era tão bom aluno e tão concentrado. Vou parar para que foi sem querer. Literal, mas foi E a porque passar, empurrar. eu sou do tempo, eu não sei se vocês são. Eu sou do tempo. Infelizmente, começam. eu ainda certeza sou que do não. tempo, eu sei que não, eu sei. Eu sou do tempo em que nós preenchíamos as bolinhas para a faculdade, não é? Enganaste. E eu sou tão bom, ou era tão espetacular, que queria fazer aquilo à pressa. E concorri e entrei na UTAD, no polo de Miranda do Douro. Num curso chamado Trabalho Social. Deus queira que isto não passe, que é para depois eles não me xingarem. Num curso chamado Trabalho Social. E que naturalmente era a última das opções, porque a primeira opção eu tinha posto Sociologia no ISCTE, mas não ia entrar porque não tinha média. Mas tinha média para marketing em Porto Alegre. Mas não, fui para a UTAD, que foi a 5ª opção, lá para cima. E quando lá cheguei, eram 40 mulheres e eu. E eu lembro-me de dizer à minha mãe, disse à minha mãe, olha, Concentração não, garantida. Foi quase, mas Mãe, foi. vou passar aqui os próximos 10 anos. Não, foi quase, foi, olha, pá, se calhar eu tenho mesmo que sair daqui, porque senão eu nunca mais acabo o curso e provavelmente sou colega de um filho meu.
Ai, Deus A do minha céu. mãe, Mas a tua mãe coitada, acreditou quando disseste a isso? minha, não, piamente. A minha mãe piamente e disse, ok, então vamos começar a arranjar a procura de um curso para tu ires. E eu vou parar a recursos humanos. Eu costumo dizer isto, tem jeito de brincadeira, Parar. mas não é parar a recursos humanos por influência da senhora da secretaria. Ou também tem poucas mulheres, não é? Epá, tens-nos dar o nome dessa senhora É para espetacular. mandarmos um. Não, mas é espetacular, porque eu disse, eu venho me inscrever para a psicologia. E ela disse, não, Esqueça lá isso. não é psicologia, você vai para recursos humanos. E eu, não, psicologia. Era onde havia vagas. Foi um Queriam psicotécnico encher logo a ali. outra turma. Não, é que é o curso. Porquê é que você quer ir para a psicologia? Eu, pessoas. Não, vai para recursos humanos. Hoje em dia é feito por advogados, por gestores, mas daqui a 4 anos vocês são o segundo curso a sair, isto vai ser espetacular. Isto Lá, é verídico, lá em na- cima no Porto. Lá em cima no Porto. Eu entrei em recursos humanos Tem e, que pá, e de conhecer essa repente Essa senhora. torno-me um bom aluno, acabo o curso, faço a pós-graduação, Olha, faço olha, mestrado, isto é- Faz ali o faço psicólogo. mestrado, olha, faço as coisas todas Captação de e talento, olha. quase. E, E portanto, foco nos pontos fortes. Olha, e eu tu não vais- sou, havia de exato, se é concentrar. verdade. E portanto, eu não Portanto, sou o perdeu-se típico... um belo psicólogo. Não, eu acho que acima de tudo ganhou-se... Não, certamente que não, mas eu acho que acima de tudo ganhou-se uma pessoa que tem um sentido de missão de pessoas. E isto é transversal, não tem nada a ver com recursos humanos, tem a ver com aquilo que é a minha forma de estar na vida. Se eu não estiver aqui hoje para acrescentar um sorriso, ou um abraço, ou uma brincadeira, eu quando me sentar no carro eu tenho que repensar, não é? E eu sou muito autocrítico. E custa muito ver que na vida, estamos a falar na vida, as pessoas esforçam-se pouco para deixar uma marca boa nos outros, sabes? E às vezes aquela marca não olha, é só deixar passar e sorrir e dizer adeus, porque isto passa tudo tão depressa. Não sei, eu tenho 4 ou 5 factos marcantes na minha vida. Um dos meus melhores amigos morreu com 18 anos, a minha mãe há 4 anos atrás, o meu pai há 4 anos atrás, o meu pai há 10 anos atrás, portanto a minha mãe morreu com 65, o meu pai morreu com 53, o meu melhor amigo com 18 e eu de uma maneira ou de outra reconstruí-me. O meu avô, que era o meu super-herói, não é? Que eu achei que nunca na vida ia morrer. O meu avô morreu em 2004 e eu achei que ele ia viver até aos 200, sempre. Portanto, não havia. Aliás, ainda hoje custa-me um bocado pensar que ele morreu, porque não é normal. E, portanto, a minha forma de viver nas empresas e na vida é um bocadinho este sentido de missão de acrescentar. É isto. Boa, Portanto, este olha. sou eu. Fogo. Já nos deste aqui o mote para passar à outra dimensão da vida. E se calhar eu perguntava-vos dessas coisas que nos contaram da infância, o que é que vocês trouxeram de importante para a vossa vida, não só profissional, mas para hoje? Toda a vida. O que é que trouxeram que mais vos marca dessa infância? Olha, eu começo porque fui eu que falei mais, acho eu. E Parece-me fui o justo. último. E continua. E vou Só continuar. para equilibrar, Se calhar não é? elas isso, Não, podem há uma ir, se tendência, quiserem ir tens uma embora, estão à reputação a vontade. manter. Exatamente. Não, tenho uma reputação a defender, não é a manter. Não, Quem, olha, tu ou o há uma Açores? coisa, eu, o Açores. Ah, O Açores, não, o Luís é uma figura. É claro. Mas o Açores, exatamente, o Luís palhaço já muito, exatamente. Mas na verdade, há uma coisa que eu trouxe da minha infância e que passo fundamentalmente aos meus filhos, que é a gratidão e o reconhecimento. E isto, que eu acho que é o maior valor que nós temos, na verdade. Saber agradecer, saber abraçar, saber pedir desculpa. E eu faço questão. E eu venho desde a infância, o meu avô, mais uma vez, vamos ouvir falar tantas vezes dele, o meu avô ensinou-me muito isto. É bom pedir desculpa, é bom dizer obrigado, olha, gostei mesmo. Sem pensar, será que ela vai levar a mal? Será que ela vai entender que eu estou... Não é nada disto, é só, olha, gostei imenso, obrigado, é de coração. E, portanto, se há coisa que eu trago e que passo, é sempre isto, é o reconhecimento e a gratidão. Bonito. Deixa-me só. Olha, Diz desculpa, tu. é que me lembrou a homilia do padre ontem fui à missa. É, porque eu só não Era isto que eu fui... ia dizer. Não, Eu- foi exatamente isto que Tivemos o juntos padre na Matias igreja, disse. por acaso, por Foste norma tu eu que vou... O Açores fui estava eu. lá. O Açores estava lá. O Açores estava lá. Sabias que escreveste o discurso? Há sempre um Açores Oh, meu escondido. Há sempre um Açores lá à porta. Mas sim, é isso. Não, ia só dizer, pedir desculpa, porque vou-te pedir para dividir um bocadinho o protagonismo da tua história. Não é? Não. O teu avô fazia o quê? O meu avô, ele era... ele para mim era avô, a profissão dele era avô. Okay? Isto é verdade. Mas na realidade onde ele trabalhava numa coisa chamada IACAPS, que
que era uma associação agrícola, ele era o chefe dos serviços administrativos do IACAPS, e portanto aquilo era uma espécie, nos Açores, a lavoura, não é? E havia um armazém absurdo, onde eu ia saltar para lá pelos sacos de milho e de ração e não sei o quê, e ele era a pessoa que recebia as faturas, Isso que é São verificava, Miguel. que fazia São Miguel. Isso fica naquela rua, ainda existe? Fica Existe, naquela na rua rua. daquela livraria muito antiga. Exatamente. Sim, já é aí sei mesmo. o que é. Pronto, é aí mesmo. Era isso que o meu avô fazia. Era avô e Ajuda-nos a tirar a fotografia. E em part-time trabalhava no IACAPS. Mas era isso. Olha, eu diria duas coisas. Por um lado, a capacidade de ver sempre o copo meio cheio. De mesmo quando, lá está, estava no cantinho dos mal comportados ou farta do que ia acontecer, tentar sempre, e filha mais nova, com uma irmã mais velha, sem vontade de brincar, portanto, enfim, arranjar na minha cabeça a forma de me automotivar. Eu sou mesmo uma pessoa automotivada. Se não funciona aqui, funciona ali, estou sempre à procura da solução e do que pode acontecer de bom e de fazer alguma coisa divertida. Inclusive a rir-me de mim própria, ou estar a inventar histórias na minha cabeça. E isso é muito da infância, por um lado, e por outro, e que trago muito para a minha vida sempre. E aí muito o meu pai, sempre muito vincado, sempre foi uma educação muito rígida, mas ao mesmo tempo sempre nos dizer, nós temos sempre que nos deitar com a cabeça, com a consciência tranquila, temos sempre que ser honestos e portanto, na nossa vida toda isso é o mais importante. E isso é muito engraçado depois na vida profissional, porque depois sabemos quando vimos para a vida profissional como é que é a competição, como é que é enfim, tantas pedras que acontecem no nosso caminho e as escolhas, e depois é a ambição, e é o dinheiro, e é a carreira. E eu orgulho-me muito de, ao longo das várias portas que se vão abrindo, eu parar sempre a pensar, é isto que me vai fazer feliz? E isto vai fazer com que eu esteja a ser honesta comigo própria e que eu fique bem comigo e com os outros? Se ficar, é a opção certa. Ainda que seja, e eu estava há bocado a dizer ao David, para ganhar metade do que estava a ganhar, ou necessariamente para não ser uma promoção a seguir, porque eu acho que no final do dia nós temos que estar bem connosco, estar felizes, só assim faremos os outros felizes, e sermos honestos com os outros e connosco. Então, tu fazes essa reflexão, não é? Várias vezes, não é? Várias. E a minha questão é, tu fazes essa reflexão, tiras a conclusão, se estás a ser honesta contigo ou não é? Fiel a esses valores, a esses fatores tão importantes, e depois mudas o rumo ou continuas? Porque, na verdade, nós muitas vezes acabamos de nos entregar um bocadinho... Já fiz as duas coisas. Estava a contar ao David que, portanto, eu sou advogada, não é? Olha que aqui neste episódio ninguém sabe quem é Pois o David, não. mas no próximo episódio, ok. vejam o próximo episódio. Vocês é que têm que fazer. Este é o David. Este é o David. Exatamente, David onde? Sócio da U-Talent. Isso mesmo. Qual é o talent? Vamos falar um bocadinho sobre o talent. Lembram-se daquele último episódio? É este. Exatamente. Sigam-nos para mais updates de quem é o David. Mas estava a falar, e portanto eu sou advogada, tirei o curso de Direito e fiz advocacia num grande escritório de advogados aqui em Lisboa durante quase 10 anos, antes de mudar para a AstraZeneca. E lembro-me que queria mudar, por várias razões, maioritariamente pessoais até, e quando fui à entrevista conheci o presidente na altura da AstraZeneca, que é amigo do David, que vocês vão descobrir quem é, e adorei-o. E disse, eu quero ir trabalhar com ele. E quando veio a proposta, era metade do que eu recebia. E eu lembro-me de pensar, bolas, estar assim a fazer a matemática, isto dá para eu comer, dá para não sei o quê, novos fora. E pensei, bem, pronto, os escritórios de advogados, nós temos uma vida de cão, mas de facto ganha-se bem. Naquela altura eu também já estava numa boa posição. Portanto, eu vou. E fiz tipo, o dinheiro também não é tudo, vamos ser felizes. E de facto foi um passo para trás, em termos de carreira, mas que nunca me arrependi, pelo contrário, foi a decisão mais certa da minha vida. Tenho tido ótimas oportunidades na AstraZeneca, nunca fui tão feliz e o dinheiro de facto Mesmo não é não gostando de ir à escola. eu não gostava. Depois ao longo, se me souberem levar, eu Portanto, vou. o conselho que tu dás aos mais jovens é, não vão à escola. Exato, não vão, não vão, tentem encontrar a parte que vos interessa, foquem-se nos vossos pontos fortes, porque se fizerem o que gostam, nunca mais vão ter que trabalhar, como dizia alguém, mas também sejam honestos, já não estiver a funcionar, pronto, muda-se. Às vezes mais vale dar um Muda-se, passo atrás sim, do que ir sim. o tempo todo no caminho errado. E agora não é? recentemente também tive um dilema profissional relativamente a uma potencial mudança dentro da AstraZeneca, mas eventualmente para
para outro país, era uma possibilidade que estava em cima da mesa e que à partida parecia super entusiasmante, mas depois de muito refletir e muitas noites sem dormir, eu sou uma pessoa muito ansiosa e a maneira como eu lido com a ansiedade é o meu corpo entra em total adrenalina e portanto eu deixo de dormir, é só tipo, não para mesmo e não fico cansada. E depois dessas noites todas sem dormir, depois até pensar tipo, se eu ia ser feliz, eu acho que eu não ia. Eu estou feliz aqui, acho que tenho muita coisa ainda a acrescentar nesta função que tenho, acho. Então é esta. E pronto. E depois de estar tomada, vamos em frente. Vais em E frente. nós que associamos tantas vezes que ter coragem é aceitarmos e avançarmos. Não é? Pois. E às vezes ter Às coragem vezes. é saber validar e valorizar o que temos e mantermos. E às vezes Também. parar e outras Pois. vezes Também. voltar para E trás e sabes uma coisa recomeçar. que é engraçado? Eu tenho 3 filhos, um deles, o do meio, tem 7 anos. E não queria nada, eu falei dessa eventual possibilidade. E ele depois era assim, então mas o que é que acontece se a mãe disser que não? E eu realmente fiquei a pensar naquilo. Assim, na verdade não acontece nada. Tudo se Não é? O mantém. que é que acontece? Pronto, e se acontecer, se deixa... Nós nunca sabemos o amanhã, portanto... É o que Nem for. hoje. Sim, nem hoje. Por isso. E tu, Carla? Olha, lições que trago da infância. Eu acho que é viver de uma forma absolutamente simples, porque a minha família nunca foi propriamente uma família com grandes posses. Os meus pais têm os dois a 4ª classe. Nunca houve assim grandes facilidades em casa. O meu pai trabalhava dia e noite para conseguirmos ter alguma qualidade de vida e então aprendi a ser feliz na simplicidade. E isto utilizei ainda aos dias de hoje. Sabes, aquela coisa de muitas vezes, pá, como é que é possível usares uma mala que não é da marca X, que não é não sei o quê, mas não calças um... Pá, não ligo nenhuma a isso. Se eu tiver que dizer que vou à Feira de Massamá, eu vou à Feira de Massamá. Eu adoro ir à Feira de Massamá. Não tenho o mínimo problema em dizê-lo, por amor de Deus. Quer dizer, não, a coisa de status, isso não é para mim. E gosto muito de viver essa simplicidade, a autenticidade, que é uma coisa que para mim é super valiosa, porque é através da autenticidade que nós criamos relações de proximidade e de confiança com as pessoas. E eu não escondo de onde venho, não escondo as minhas origens de forma nenhuma, tenho imenso orgulho delas. Tenho imenso orgulho de todos os erros que cometi, que me permitiram crescer, e para mim tem sido uma aprendizagem ao longo de todos estes anos. Há outra coisa que me recordo e que para mim também tem sido uma grande aprendizagem na capacidade de mobilização de pessoas, que é querer fazer mais, querer fazer diferente, inovar, criar e de alguma forma persuadir. Eu lembro-me quando conseguia... Meu Deus, elas vão me matar. Quando eu conseguia... Vão matar devagarinho. Não é? Não, devagarinho. Claro. Quando eu conseguia, de alguma forma, aliciar as minhas amigas a irem todas lá para casa. Porquê? Porque eu tinha posto na cabeça que aquela música precisava daquela letra, que eu tinha escrito a letra à medida daquela música para o português. E então tinha toda uma coreografia para além da música e era tipo uma girls band, só que aquilo funcionava lá só em casa. Pá, mas eu vivia aquilo intensamente e aquilo era brutal. E então eu conseguia mobilizar as minhas amigas todas no sentido de todas alinharem naquele. Pronto, era tipo um teatral, não é? E Tinhas que ir parar à rádio. opa, tinha que ir parar ao mundo do Exato. entretenimento. E sabes que eu, quando era bem criança, eu dizia sempre que queria ser jornalista desportiva, porque eu gosto mesmo muito de futebol. E então há uma coisa que eu fazia sempre, que para mim também foi uma aprendizagem, que é, até em termos de cultura geral, porque eu não lia apenas a Bola, o Record e o Jogo, não é? Lia mais coisas. Mas na altura os jornais desportivos não eram diários, saíam para aí 2, 3 verdade. vezes por semana. E eu comprava os jornais desportivos, recortava, eu ouvia os relatos, não havia jogos em direto na televisão, recortava, E vias o domingo desportivo. via o domingo desportivo na RTP, sim, ainda com o Também eu, Rodrigo Guedes de também eu. Carvalho, por aí Também eu, fora. também Pronto. eu. E eu recortava aquilo e escrevia as próprias notícias dos jogos de futebol, dos quais tinha ouvido o relato. Pá, e para mim também foi uma aprendizagem muito grande em termos de desenvolvimento, de não teres medo de fazer outras coisas que também já estão a ser feitas, mas de testares, de experimentares, não teres medo de expor. E isso é uma aprendizagem que de alguma forma também trago da minha infância.
e que me tem permitido aqui em algumas situações conseguir às vezes parar, respirar e mesmo com medo, bora lá que vais-te expor, mas pá, o que é que pode acontecer de pior? Certo. Vamos lá Passares ver uma o que é vergonha. que pode acontecer de pior. Não sei, ou de surpreendente. tudo. Não é? Ou de O surpreendente. que é que vocês vão Vamos fazer? imaginar, Fazer todos nós surpresas, lidamos coisas. melhor com Coisas surpreendentes, com surpresas. umas pessoas do que com outras, certo? Uhum. Como é que vocês lidam com este? Qual este? Este. Eu também tenho em casa. Eu não sei quem é o David. Portanto, isto é um Joker espanhol, Mas ele não dá deve para saber quem tu perceber. és. Acho que não deverias ter aceito a proposta do Jesus por um valor tão baixo. Mas o que é que queres dizer com isso? Quando nos deparamos com Sim. um Joker, onde? Em Tem contexto? um Joker a trabalhar convosco. Como é que lidam com ele? Algo imprevisível, não é? Uma Pois pessoa já é feito, imprevisível. farta. Coitado do David. Não é o David, é o Joker. O Joker é o imprevisível, não é? Ou seja, todo ele faz coisas que ninguém está... É o criativo, é o maluco, quase. Olha, eu acho que isso é o meu dia-a-dia. Eu sou o Joker. Os teus colegas vão gostar muito de ouvir isso. É verdade, tu na área da Quando é que isto comunicação vai social, passar? há pouco falávamos na questão da transição de setores de atividade. E eu tive 16 anos na banca e seguros, quer dizer, está tudo muito padronizado, muito cinzento, não é? E aquilo é tudo muito previsível. Tu chegas aos órgãos de comunicação social e esquece, aquilo é inovação, criação, caos. Sim, mas é o 880 também, não é? Sim, mas foi de um dia para o outro que fiz essa mudança. E foi uma mudança absolutamente consciente e que tem sido uma experiência absolutamente prazerosa. Portanto, todos os dias tenho muitas coisas absolutamente inesperadas. Posso-vos dizer que tinha uma grande, não era uma grande, mas tinha uma resistência à mudança até determinada altura da minha vida, um bocadinho mais elevada. A partir de determinada altura foi diminuindo, porque tu percebes, o que é que vais perder? Não vais perder rigorosamente nada. E assim, quanto muito vais dispor um bocadinho mais, as pessoas conhecem-te um bocadinho melhor, tu dás um bocadinho mais de ti, as outras pessoas dão um bocadinho mais delas e isso, o ciclo só podes ganhar, só pode ser positivo. Sim, Portanto, mas o Joker Não é só tem surpresa. em si e na personagem nós temos aqui alguma altivez, alguma Sim. arrogância, alguma Perversidade. impertinência também, não é? E até agressividade, não é? Mas faz parte. Então, mas Não nós, encontras. primeiro, acho que nós temos que conhecer, eu acho que aqui a minha vertente de muitos anos de advocacia e no tribunal, acho que me deu uma plasticidade ou agilidade, não sei qual é a melhor palavra, de nunca há uma só versão, não é? Há sempre duas. Dois lados, E por não é? trás de uma pessoa que se calhar toda a gente acha que é um imbecil, não estou a dizer que é o caso, há sempre outra história, não é? E porquê que é assim? Mas será que isto não é uma capa para esconder não sei quantas fragilidades? Será que isto não é a forma de lidar com traumas que estão mal resolvidos? Portanto, tentar descobrir a pessoa, o que é a move, o que é que tem de pontos fortes, o que é que tem de pontos fracos. Corações. Ele está a gostar. É verdade. Agora é assim, o que é que tem de pontos fortes e com isso, o que é que a motiva? E eu sou mesmo muito apaixonada por esta vertente do quais são os pontos fortes das pessoas e trabalhar isso, porque eu acho que nós trabalharmos os nossos pontos fracos, em termos profissionais, não estou a falar como pessoa, é super desgastante. Por exemplo, eu Focas só odeio nisso. Excel. Eu ponho-me um Excel e eu entro em paralisia cerebral, aquilo até me dá calores. Começo a ver as células, fico tipo com medo de mexer. Eu nunca vou ser boa nisso, mas eu sou tão boa no Word, não é? Portanto, eu faço a parte que tem disso. E há pessoas que adoram o Excel e que vibram em fazer uma pivot table. Ótimo! Porque nós não somos todos iguais. Portanto, eu fazia o que é que o Joker tinha de bom e como é que nós podíamos usar essas forças para avançar. E o Luís, Luís, mas repara, a Maria falou que alguns são imbecis. Olha, a Maria referia que alguns são imbecis, mas há uma razão por trás, isso na verdade é uma questão de perspectiva, se calhar não são imbecis. Mas há pessoas que não são imbecis. Eu prefiro os imbecis que os falsos. Ponto. Eu gosto de desafios. Eu gosto de pessoas que fogem ao padrão. E a Maria estava aqui a dizer uma coisa que eu acho que eu vejo muito, que é se nós todos trabalharmos para otimizar o melhor de cada, nós facilmente vamos aceitar o menos bom. Aquela questão que é clichê, mas que eu adoro, que é eu gosto de ti nas tuas imperfeições, não é? Quando nós gostamos das pessoas nas imperfeições, acabam por ser perfeitas para nós. Isto em slogan clichê, mas a verdade é esta.
E eu acho que todas as organizações devem ter pelo menos 2, 3, 4, 5 perfis diferentes. Eu pensava que ia ter imbecis. Não, os imbecis não. Os imbecis não. Os imbecis eu acho... Cotas de imbecis Os é bom. imbecis... Olha, eu tenho a certeza que 90% das empresas estavam Cumprem. bem conforme. Não, Certamente. a questão tem mesmo a ver com isto, que Quanto mais diferente formos, não é? tu na diversidade, tu consegues ganhar muito. Claro. Agora, obviamente, eu hoje vim ao telefone com o meu primo e estávamos a falar daquelas pessoas que são high maintenance, não é? E tu, pela tua forma de estar, de liderar e de seres, tu escolhes aturá-las ou não aturá-las, potenciá-las ou castrá-las, viver com elas ou não viver com elas. Eu prefiro ter sempre ao meu lado, seja um par meu, seja abaixo de mim, principalmente abaixo de mim, ou acima de mim, alguém que exija de mim. Alguém que me exija ser melhor pessoa para compreender os rasgos de loucura que ela pode ter ou que eu tenho. Alguém que seja muito mais exigente e que eu às vezes olho e digo assim, pá, este gajo é completamente louco, o que é que ele me está para aqui a dizer? Isto não é possível fazer. Depois eu vou para casa e penso assim, bom, se calhar para ele estar a dizer isto deve haver aqui um fundo de... e vou atrás. Agora, o jogo é uma coisa, dá chatice, claro que dá, mas eu prefiro, dá trabalho, é isso, mas eu prefiro isto. Não é tão mau quanto ter um imbecil negociável acima, não é? Para mim, sabes, eu acho acima de tudo uma coisa, a única coisa que para mim não é negociável é tu teres alguém mau caráter ao teu lado. Sim. Sabes? E a vida, de uma maneira ou de outra, ensina-me isto. De valores, não é? Absolutamente. Sim, quer dizer, não interessa nada. Olha, Excel, somos dois. Podíamos fazer um curso inicial Excel. Não dava, nunca passaríamos do primeiro E a módulo. Maria depois não dorme. Depois não Mas é que dorme. eu não consigo. Epá, eu tenho, atenção, isto, o meu diretor-geral, que eu adoro, diz, Paulo, isto tu tens que fazer um curso de Excel. Eu disse, não vale a pena, eu vou fazer 10 cursos de Excel e eu vou continuar a olhar para isto e vou-me bloquear porque eu não gosto daquilo, genuinamente não gosto. Porquê é que eu gosto de trabalhar com pessoas? Epá, porque o fator humano é fundamental. Pode ser um imbecil, é verdade, epá, mas se for um gajo reto, não tem mal trabalhei nenhum. anos com Excel, que eu venho de componente financeira, e agora já estou um bocadinho mais cansada. Agora já é pessoas, prefiro muito mais. Eu nunca vim do Eu estou tão Excel, cansada e do se Excel. foi bem na vida, também Eu nunca hei de ir também. lá parar. Não, até mas, porque agora Sara, temos inteligência artificial. Exatamente. Que faz Te muito ajuda. mais do que o Excel e com palavras. Certo, exatamente. Vamos desafiar. Portanto, jokers para as vossas equipas. Exatamente. Sim, tem que ser Olha, nós ele livres. está-se a despedir. Venham não é? eles. Sem dúvida, Tchau, sem joker. dúvida. Obrigada. Mas eu até aproveito para desafiar aqui a Sara, não é? Porque tu falavas e dizíamos, não é? Dos imbecis e que os há, não é? Não é Sim. só uma questão de perspectiva, às vezes são Los imbecis, hay, los ponto, hay. não é? E a Carla Mais dizia, ok, bruxas. há o imbecil, mas também há antes um imbecil do que um falso, não é? Se és falso, não é? Certo. Antes um imbecil do que um falso, Antes um imbecil do que um falso. não é? É, sim. Eu E acho que tu os valores disseste também, aqui um eu também bocadinho partilho. nariz, há bocadinho. Não, mas eu partilho muito. Também depende do conceito que damos a imbecil, não é? Ou Certo. seja, se estivermos a falar de uma pessoa, sei lá, que lá está, um pouco tonta, que dá um pouco de trabalho e que uma pessoa tem que dedicar mais tempo e se calhar. Agora, pessoas que não têm valores. Mal formadas. São de coisas Boa, diferentes, lá está, exato, são pois. coisas distintas. Boa. Eu olho para o imbecil como uma coisa que pode não valer os recursos para o transformar, não é? E olho para, talvez erradamente isto que eu vou dizer, e olho para o falso como, às vezes, não devia ser assim, mas como um desafio também, não é? Pronto, porque nós somos complexos, todos Mas nós é um temos grande desafio. temos um grau de perversidade O falso é um associada desafio também, enorme. é sempre A questão é interessante dar a mesmo volta. essa, é a Porque muito perversidade. falso é muito competente muitas vezes também, Sim. não é? Sim, sabes aquelas Sim. pessoas que estão sempre super simpáticas, com um sorriso na cara, que são super Ai, fofinhas, conheço tão bem. que dão abracinhos. Não há ninguém assim, ok? Aquilo é absolutamente falso. Não há ninguém assim. Portanto, eu duvido sempre e ponho sempre um pé atrás quando me encontro com Eu pessoas aprendi que a assim. vida é esse perfil. Porque eu, ao início, Eu acho que as pessoas são ingenuamente eu achava acreditava que aquilo tão- era tão verdade querida, tão doce. e depois aprendi que a vida que eu não acho se que consegue isso é ter um demasiado sorriso flores. na cara sempre. Pá, eu Não é posso ir esses embora. falsos. Ai, Posso não ir embora, posso. não é? Não são esses falsos. Claramente Desculpa. um fofo. Desculpa, eu sou assim. Eu também sou uma pessoa Mas alegre, assim, mas eu não... de abracinhos e beijinhos. Não, não, mas há outra Não, parte, mas tem que pôr sim. nas costas é outra Não, coisa. ela não chegou a essa parte. Não, Espera, que ela não exatamente. chegou a essa parte. Sim. Mas a Faltou questão é essa precisamente parte. essa. A questão é precisamente essa, é que depois aquilo que te disse a ti isso sobre aí, outros vai completamente. dizer Ai, a conheço outros tão sobre bem. ti. Mas isso ele não tem Conheço necessariamente tão de ser bem. muito simpático para fazer Mas isso. Há olha, muitos eu falsos acho são que há que fofos. distinguir os falsos dos falsos falsos.
Ou seja, essa é complexa. não, que são aqueles que objetivamente e com intenção se mostram assim. Pronto. Esses é fácil desmontar, não é? Agora, os falsos, que são aqueles Os que... inseguros. Pá, todo o tipo, inseguros, imaturos, aqueles que são altivos, aqueles que são arrogantes, mas que depois fazem esse teatro ou outro qualquer, porque há muitos outros, não é? Há gente que parece que é a super estrela e depois, quando conhecemos melhor, não tens som. não tem nada, não é? Mas pronto, Mas pronto, há uns posts espetaculares no LinkedIn, atenção. Isso é e brutal. não só, Humanizados. e não só, Agora e aceitam-se. Com o não é? hashtag saca-likes. E Normalmente eu olho e vejo logo aceita-se e saca-likes. segue-se. Esses eu acho mais difíceis. Eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, e agora falando não apenas do lado profissional, mas do lado pessoal, e eu digo isto muitas vezes às pessoas com quem mais me relaciono, que é, nós temos temos que dar muita importância às pessoas com quem nos relacionamos. Naquilo que são as pessoas que nos são mais próximas. Temos que ter a capacidade de decisão das pessoas que queremos ao nosso lado ou não, independentemente de serem amigos, serem familiares. Porque realmente as pessoas com quem nos damos potenciam aquilo que de melhor nós temos. Certo. E muitas vezes nós temos dificuldade em dizer não, temos dificuldade em afastar algumas pessoas e isso traz toxicidade para as nossas vidas. E eu Mas também traz desafios, eu adoro. Olha, o meu pai, olha que eu já perdi muito o meu com isso. pai adorava fazer uma coisa que eu durante muitos anos não compreendi. Cada vez que tocavam a campainha e eram testemunhas do Jeová, que nós não tínhamos, não seguíamos essa religião e, portanto, éramos praticantes, católicos. O meu pai adorava pô-las em casa. Nós fugíamos todas, Já escondíamos, estou no filme. não é? E o meu pai É o adorava... contraditório. Adorava conversar, explorar e dizer... Mas, isso não é bem assim. Era vencer pelo cansaço, não era? Tipo, Não sei, depois dizia, olha, mas não acha que isto é assim? E, portanto, tentava fazer convertê-los. o Tentava jogo. convertê-los. eles iam com a missão de converter. Mas saíram Eram lá, saíram afinar a fé convertidos. católica, com a Bíblia. Não, acho que nunca converteu ninguém, ainda comprou muitas enciclopédias. mas eu acho que também traz este desafio, não é? Eu adoro desmontar o tipo de coisas que estavas a falar. Adoro. Depois, se faço alguma coisa com isso, a maioria das vezes não faço. Mas é preciso ter discernimento para conseguir separar as coisas. Sim. E muitas vezes és enganada pela falsidade. Por sei. seres ingênua Eu e estar sei. sempre disposta a conhecer e a ajudar e por aí fora. Eu acho que quem tem esta nobre missão de gerir pessoas, da gestão de pessoas, da gestão de recursos humanos, muitas vezes pode-se perder um bocadinho nesses caminhos. Perdes. E de sermos absolutamente, desculpem a expressão, montados. Sim, manipulados. Sim. Sim, eu neste tema vejo-me como uma má companhia, no fundo, não é? Sério? Sim. Olha, Não, bebemos um vinho olha. que isso passa. Olha, A a nós. A nós. Ah, não. Eu gosto Obrigado. que brindem ao facto de eu não ser boa companhia, não é? É sempre uma boa causa. Isto porquê? Peraí, brinde tem que beber, não é? Era isso que ia dizer. Isto porquê? Porque estou a pensar em âmbito profissional, mas principalmente em âmbito pessoal. Eu dizia a brincar, achava as pessoas que era a brincar, eu dizia de fininho, parecia que era a brincar, mas era a sério. Eu sei que isto não tem nada a ver com recursos humanos, esta mesa, não é? Mas eu não gosto de pessoas. Agora importa explicar o porquê, não é? Quando toda a gente diz que gosta e está apaixonada e cada vez mais. Tudo bem, tem a ver com as cicatrizes da vida, cada um tem, com o percurso que tem, etc. Eu, à partida, eu espero, de uma forma genérica, sem pensar no fulano A, como é que se diz? No Beltrano, no Fulcrano e Beltrano, não é? Cicrano, Beltrano, não sei Exatamente, quê. exatamente. Não é na perspectiva de desconfiança, de uma perspectiva ácida, não é isso. É uma perspectiva de não dar acesso, que não cheguem até mim ao ponto de me poderem atingir. Então eu parto do princípio daquilo tudo que eu já vi nos vários âmbitos pessoais e corporativos, não é? Que a maior parte das pessoas, não é necessariamente boa. Até pode ser no seu íntimo, mas nas suas ações não é. Okay? Mas eu não percebi, já tens isso pré-definido? Sim, tenho isso pré-definido. Mas foi um Não, estudo. foi a experiência. Não, é a minha experiência de vida Experienciado. como método de defesa, não é? Como ferramenta de defesa, certamente, como ferramenta estratégica também na gestão do risco, como é lógico, mas que tem outra perspectiva também, não é? Que acho que foste tu, Luís, que dizias que nós somos influenciados por quem nos rodeia, agora me recordo Certo, qual dizer, sim. e que, portanto, que potenciam o que nós temos de melhor, não é? Dizias tu também, Maria, não é?
E eu vejo isso dessa forma também, porque depois aquelas pessoas que quem eu confio e que estão próximas de mim, corporativamente ou pessoalmente, familiarmente, de facto brilham muito mais do que as outras, não é? Porque eu tenho muito mais atenção para elas. Agora a minha mãe, se tiver depois ver isto, diz, não me ligas há não sei quanto tempo, não vens cá, pronto. Mas a parte disso, eu gosto muito de ti, mãe, a parte disso, são pessoas que eu são pessoas que eu valorizo e protejo e dou muito mais atenção e consigo trabalhar muito mais com elas no ambiente corporativo, mas eu tenho este princípio. E porquê é que eu dizia que sou uma má companhia? Isso agora vale o que vale, não é? Porque a verdade é mentira, é uma boa familiarmente e até profissionalmente, eu tenho cada vez mais pessoas a dizer, ou a começarem a soltar-lhes assim nas palavras, que é cada vez gosto menos de pessoas. À medida que vão tendo assim alguma experiência, cada vez gosto menos de pessoas. Eu digo isso cada de outra maneira. Eu digo assim, já perdi a minha fé inabalável na humanidade. Pessoas, Exato, pronto, é mais filosófico, mas é no fundamento. É tão bonito, não é? É tão bonito. Mas de facto eu valorizo cada vez mais aqueles que são importantes, mas não tenho necessariamente uma fé transversal e universal sobre que o ser humano é bom e é sempre uma questão de perspectiva. Eu não acho isso necessariamente. E o ambiente é que o Acho corrompe. que nós Sim. complicamos enquanto adultos. Eu acho que uma vez já conversámos É, sobre não isto. é? Nós há bocadinho começámos pela infância. Eu partilho algumas coisas que vocês comentaram. Por exemplo, eu nasci na aldeia, também orgulhosamente da aldeia, mas uma vertente que era filha do médico da aldeia. Ou seja, onde se calhar financeiramente, eu junto de todos os meus amigos de escola primária, era a que estaria melhor. Em que fazia um esforço para me adaptar de ser humilde, porque eu tinha amigos que nunca iam à praia, porque efetivamente não havia capacidade de ir à praia. E portanto eu se calhar já viajava com os meus pais, e então também não queria chegar à escola primária e dizer, eu já fui não sei aonde. E então a minha componente foi adaptar-me ao sítio onde estava. Depois os meus pais decidiram, passado uns anos, a minha mãe, que licenciaram-se em Coimbra, a minha mãe decidiu, não, agora vamos viver para Coimbra. Portanto eu saio da aldeia e vou viver com os meus pais para Coimbra. E chego a Coimbra e sou a miúda da aldeia. Depois foi que era os da cidade que não me ligavam nenhuma porque eu era da aldeia. Então tenho que me adaptar não, eu não sou menos que vocês. Pois. E então, a nossa infância faz com que nós nos adaptemos, ou que nos vamos adaptando, e eu sinto isso agora na vida adulta, que é, nós, se calhar, também me tento adaptar ao contexto onde estou, Certo. e simplificar muito, porque às vezes penso, se esta pessoa está a ter este comportamento comigo agora, é porque não está a ver, ou não tem a informação toda, ou alguma coisa na vida dela faz com que nos responda assim, e pronto. Às vezes eu acho que nós adultos também, lá está, esperamos o pior do outro. Por isso achei curioso quando estava a dizer, mas eu também percebo que sofre-se menos. Sim, Porque mas... eu também, às vezes, eu também já dei por mim a pensar assim, mas porquê que eu não pus uma defesa? Ou seja, Sim. já me magoei. Eu espero não me sempre o sinto melhor, mas agora já estou um bocadinho de pé atrás. Vês? Vai demorar um bocadinho mais, mas acho que... Não é isso, é a vida que nos vai experiência. fazendo isso, Eu não é? sei, há sempre perspectivas e há sempre razões, mas a verdade é que o Luís não tem o sotaque. Pois é. Mas a questão é essa. A verdade é essa. E também é verdade que vamos ter que, Pois vamos. terminar. Então, Já? sim, mas é aqui uma coisa muito rápida. Então. Nós, agora a IA sabe tudo, sabe essas coisas todas, nós fizemos aqui uma brincadeira super Mas isto simples já mesmo. Ainda nem comemos. Não, pois, isso são vocês. Não, está quase a começar mesmo. Começa quando terminar uma É que, hora. entretanto, fiquei aqui um Então bocado perguntámos assim, vamos buscar alguns vídeos vossos. Esta é a logística, Deus. não é? Não vamos passar vídeos. Ok. Senão vocês iam brilhar. Estava a ver Não. que ia cantar. E perguntámos ao ChatGPT, não é? GPT, como quiserem, não é? Para vermos o quanto a IA ainda hoje não dá resposta, ou se dá uma resposta plena, não é? Que perfil de líderes é que vocês têm? Com base em alguns vídeos que vocês têm, vamos lá, buscamos a transcrição, trabalha aqui com isto, não é? Quem é o primeiro? Olha, o Luís, diz-me lá se isto bate certo. Perfil. Portanto, isto foi o ChatGPT que disse? Exatamente, eu não tenho nada a ver com isto. Mas o dele é muito instruído, é muito à frente. Profissional de recursos humanos e consultor com forte espírito crítico e visão sistémica. Foca-se em transformar o RH tradicional em algo humano, ético e alinhado com o propósito. Valoriza autenticidade, coerência entre o discurso e prática. E culturas baseadas na confiança e segurança psicológica. Bate certo isto? Sim, eu até pareço um gajo espetacular. Sou eu, primeiro. Não, isto é o Açores. Isto é o Açores. Num cartão. Se puderes me mandar a versão editável, fico um bocadinho mais feliz. Sim, sinceramente sim. Confiança e segurança psicológica. Eu tive... eu a única vez... eu genuinamente acredito no lado bom das pessoas. Genuinamente. Não...
Não é E dos acho, meus. acho que Exato. todas as Eu pessoas também têm estou um mais do lado azar, dele. acho que todas têm um azar e às vezes é possível justificar um mau acontecimento na vida. Eu próprio já o fiz e acontece. Vários maus acontecimentos e já não acho que seja possível. Pá, faz-me um bocado de espécie eu ver gente a vender saca-likes. E quando tu conheces a pessoa behind the curtain, não é? E tu percebes que aquilo é tudo menos o que alguma vez ela escreveu. Faz-me um bocado de impressão empresas, e isto é o lado pessoal, portanto não é o Luís da Armatis, é o Açores. O Açores hoje está aqui. Faz-me um bocado de impressão tu tens empresas a divulgarem employer branding, employee experience. Isso em inglês é Pá, e tão depois entras fixe. numa máquina trituradora de pessoas onde dizem, pá, eu vou-te contratar porque eu quero esse teu lado, ok? Então e depois diz-me só quando numa o lado frase, vai... o que é que isso não se sabe? Como assim? Se tu sabes, se eu sei, se aqui Não. nesta mesa somos Toda a 6... gente sabe. O problema... Ok, o então problema... mas e porquê é que isso não... Pá, sabes porquê, Isabel? Porque é muito mais fácil, não sei se foi a Sara ou não. Houve alguém aqui que disse isto e é verdade. É muito mais fácil tu ires na corrente do que nadares contra. É muito Senão mais ficas fácil. atrás. Porque senão ficas de fora. Ficas de fora. Eu Ficas tive fora do um jogo. episódio pessoal na minha vida profissional em que eu fui completamente engolido. E o que é que aconteceu? Durante um ano e pouco, fiquei de fora. Ficaste com menos amigos. Fiquei de fora. Ficas, Com amigos para o inverno. Claro. sais da panela. E a partir dessa experiência eu disse, não, o meu rigor, a minha forma de estar é essa. A minha espinha não vai quebrar. Não vai. E, portanto, eu hoje em dia não irei nunca trabalhar para uma empresa pelo dinheiro. A única vez que fui, correu mal. E é uma empresa que eu gosto e admiro muito, mas correu mal. Coincidência. Mas eu, propósito, confiança, segurança psicológica, não há nada. A Maria estava a dizer, não é? Deitaste com a cabeça tranquila. Para mim, nem é esse ponto, é deitaste em paz. Sabes, quando tu deitas a cabeça e desligas porque tens 3 colegas, pá, estão contigo. Não te vão tirar o tapete, não te vão dar o abracinho e depois verem qual é a zona onde tu tens aqui o trapézio para tal. Quer dizer, e de facto, sim, é isto. E o estilo? Transformacional humanista, um bocadinho coach. É um bocadinho isto. Eu diria que eu diria que talvez tenha uma... Eu acho que não tenho muitos, mas talvez a minha maior virtude é gostar genuinamente de sacar a melhor versão de cada pessoa. Okay? Isto é a minha maior virtude. Não tenho muitas, esta claramente que é uma delas. E portanto, gosto de pessoas que têm a capacidade de ter a voz ativa, por isso gosto dos jokers também, não é? São importantes. Gosto de pessoas que trabalhem pelo bem maior. Gosto de agregar. Gosto muito de agregar pessoas. E sim, acho que tem tudo a ver com isto. Acho que sim. Tens o tipo bem treinado. Está bem treinado. Eu acho que tudo o que Eu o só Luís precisava acabou era de da dizer... versão Exato, editável, depois, tranquilo, mas eu o depois resto- passo. Precisas de editar. Eu acho espetacular, mas eu Incrível. acho que estes Exato. desafios de liderança levam tanta tarefa. Claro que levam, Pois claro que levam. levam. Depois, São quando nós dispostos, não é? cortarmos, Que não é errado. Não quando é nós errado. cortarmos, dá Até é trabalho. altamente meritório. Dá aliás. trabalho, Sei falar agora. sabes qual é o problema? Eu acho que é isto, é que dá trabalho. Tu seres assim, Mas é muito mais é compensador. ótimo, esquece. Nunca é na ótimo. vida Mas seria também de só maneira aprendes diferente. isso, eu sei, mas também só aprendes E isso dormes bem. quando só aprendes isso Claramente, quando não estou vais nervosa. só aprendes isso quando vens Deus do céu. do 25º andar ao resto de chão num elevador e chegas lá e cais com estrondo e pensas, ok, se eu sobreviver a isto, eu vou em frente. Mas levantamos mais fortes. Certo, sem dúvida. Eu não volto a entrar no mesmo elevador. Mas Torna-nos mais fortes. exatamente. Eu acho que aqui a Carla não precisas de ler isto tudo, porque as últimas palavras dizem tudo Então. dela. Ir com medo, mas ir. Uhum. É? É verdade. Então, Absolutamente. Absolutamente. Não sei onde é que foste buscar isto. Eu também não. Genuinamente. Mas a sério que foram buscar Isto isto parece ao que foi chat com base no GPT? que ela disse não. hoje. Eu fui buscar alguns vídeos, Há pouco. tirei a transcrição daquilo que tu disseste A e ele sério? fez uma análise do Mas perfil, isto é comparando com mesmo- todos os Há perfis. pouco o Luís estava a mesmo dizer uma brilhante. coisa engraçada que é acabaste de dizer agora que dá trabalho. Eu acho que dá menos trabalho, porque somos nós, somos autênticos. Sem dúvida. E é assim, quem Completamente. quer, Sem quer, dúvida. quem não Ninguém quer, ganha, não quer e não toda se a faça gente a perder vida toda. tempo. Sem Com um dúvida. detalhe, verdade. quem tem um perfil distinto como o meu nessa perspectiva, não é menos autêntico. Eu sei que não foi isso que estavas a dizer, ok? Faz uma gestão do risco de outra forma. Não, é? precisamente. Mas Mas é que também ter sempre- perde eu tenho muita uma coisa matriz pelo por caminho, trás. sabes? Sim, ganha Sim. outra. Porque eu acho que a idade nos dá o nós
podermos... Pá, isto não me Dá-te interessa. maturidade. Não é dizer, pá, não quero. Mas Não todo o vou tempo- para toda a gente. Certo. Esta não me interessa. Todo não o traz tempo que tu energia boa. investes nessas pessoas que afinal houve uma causa, há uma outra perspectiva sobre o mesmo assunto, eu estou a investi-los naquela que vale a pena. Não é? Sim. Portanto, não é melhor, não é pior. Estou a dizer que há Não quer sempre. dizer que eu invisto na que não vale a pena. Estou a dizer é que há pessoas que, se lhe deres uma oportunidade, podem trazer também coisas Sim, está bem. boas. Também não sou um para- serial killer, eu acho que sim, não é? Não, Nessa- não tem graça. Em termos Não, mas é corporativos. Muito bom. Ok, então, quem é esta senhora? O Maria cabelo João claramente está Maria. diferente. Cuidar da experiência humana no trabalho, estruturada, inclusiva e moderna. Cultura e o bem-estar são o maior fator da retenção e performance. E cá em baixo, alta daqui é uma consciente, empática, propósito e bem-estar. É verdade. Cá em baixo, o que retém não é o salário. Toma. Como é que é Olha. possível? verdade. Hã? Como é que é possível? É não é? verdade. Mas é mesmo, mas eu acredito É a que Isto cultura e o feito em bem-estar das direto. pessoas. Isto Eu foi acho feito que em temos direto. aqui- É alguém impossível. estava a escrever. É impossível. Sim, Isto não sim, é só possível. pode, Não, só não, pode. não é Sabes que possível. isto do salário é mesmo, não é só o meu exemplo, aquele exemplo gritante, porque eu acho que é uma exceção e motivada por um contexto muito particular, de mudança de negócio até e de vida, profissão quase e de vida. Mas quando os salários são basicamente os mesmos, na empresa dela, na minha, na dele, na dela, o que é que faz as pessoas quererem isso. ficar? É o sentirem-se isso, é. bem, não é olharem para o salário, porque o salário há de ser, agora vou usar uma espelho latim, mutatis mutandis, mais ou menos a mesma coisa. isso. Mas depois, sentes-te bem, não tens um líder tóxico, tens colegas que te apoiam, a empresa dá-te a oportunidade de crescer, de experimentar coisas diferentes, seres tu próprio, de vires vestido como te apetece. Pá, então tens vontade de ficar, E sentes-te em casa. não é? Sim. Sentes-te em casa. Há Não uma, estás com aquela ansiedade. Com É a uma aquela segurança coisa que- psicológica. É a há tal uma coisa que segurança para mim é psicológica. absolutamente Estás- crítica na tudo empresa bem. onde eu trabalho, que é nós vivemos mesmo a humanização. Não precisamos de pôr aquelas coisas de marketing Posters. espetacular, com os valores e não sei o quê nas paredes. Não, aquilo vive-se, efetivamente. Nós não pensamos no número de trabalhadores, mas pensamos no número de famílias que temos dependentes de nós. E isto faz toda a diferença. Dá toda uma responsabilidade e um sentimento de família. Nós não fazemos festa de Natal para os trabalhadores, fazemos para as famílias das nossas E pergunto pessoas. eu, é bom trabalhar com amigos? Eu adoro. Eu também. Olha, Eu eu acho faço que nós amigos no não local temos de trabalho. é isso. Eu acho que nós não Com temos que ser todos facilidade. amigos no Sim. trabalho, Certo. mas se formos, é tão mais É Ouça, fácil. prazeroso. Sim, É. sim. Ou melhor, dourado ou verde eu tenho uma sobre opinião que- lilás, berinjela, roxo. é que aqui não Estás a podemos referir dizer o quê? ouro O sobre azul. Utah? Não, mas eu penso, também de experiência de vida, não temos de ser todos amigos e nem todos têm que frequentar a nossa casa. Mas o facto de fazermos amigos no trabalho ajuda muito no sentido de, se eu sou realmente amiga, eu vou dizer, olha, não estiveste bem aqui, melhor ali. Ou seja, e as pessoas percebem que eu não estou a apontar nada, só quero que tu sejas bom. Ou seja, e também, acho que é muito mais, o nível de feedback é muito mais fácil um amigo dizer Muito mais autêntico. E não o é? trabalho. do que... É a Nós- proximidade. E o lado É a perverso. proximidade. É a proximidade. E é Sim, quando tu sim. deixas soltar-te e passas do teu rótulo, da tua função e do teu Certo. grau académico. É simplicidade. Aquilo que te dizia há pouco, ao início, é simplicidade. É seres tu. Pessoa. É seres pessoa. Sem agenda escondida, não é? Ou seja, se a pessoa te sim, vai dar sem- feedback, sem nada tu sabes nas que é para mangas, ti, para o teu explicar-te bem, as para coisas. fazeres Porque melhor da quer que tu próxima sejas vez. melhor, não é? Que há Não é uma- porque queres o meu lugar. Ou porque estás à espera que eu Isso. falhe e é tipo Sim. fazer figas. Que há uma enormíssima diferença entre fazer amigos no trabalho ou levar amigos para o trabalho. Sim, São sim. coisas Isso é muito completamente diferente. diferente. Sim, Quer dizer, eu distintas, gosto não é? muito da primeira e a segunda já Sim. tenho E muitas não dúvidas. temos A de segunda facto versão de também não ser gostei amigos. muito. Se formos, Exato. verde Melhor ainda. sobre É berinjela. maravilhoso. Achava que isto era mais dourado. Olha, maravilhoso. eu acho que há um verde administradores, pediatras, famílias à espera. Acho que vamos ter que Vamos fazer um encerrar. brinde de encerramento. Bora. Eu acho que sim. E muito obrigado Muito pela obrigada. vossa presença. Obrigada pelo melhor. convite. Obrigada. Obrigada a vocês. Para vocês. Obrigada a vocês, sim.